Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus estejam conosco. Estamos aqui reunidos em nome da Casa Espírita Maria de Nazaré e do seu Centro de Estudos Rita de Cássia, que continuou fechado, por conta da pandemia, para mais uma palestra onde nós faremos reflexões sobre questões importantes à luz da doutrina espírita. Meu nome é Paulo Genovez, eu sou trabalhador da casa. Porém, meus amigos, antes de iniciarmos o nosso estudo, eu convido a todos a realizarmos uma prece para nos proporcionar a conexão com a espiritualidade maior. Então vamos assim, relaxando o corpo, serenando a mente. Vamos nos desligando das questões do dia a dia, procurando concentrar a atenção no momento presente. E assim, elevando os nossos pensamentos, vamos nos conectar ao nosso Mestre Jesus, visualizando sua figura iluminada, com seu semblante sereno e amoroso, presente aqui conosco, e dizendo: Mestre Jesus, abençoa esta reunião, nos envolvendo em sua luz, em sua paz, em seu amor, em seu carinho, em sua proteção, e nos auxilie na compreensão do teu Evangelho e dos ensinamentos elevados, bem como na sua prática, para que consigamos nos aproximar cada vez mais de ti e de Deus nosso Pai. E assim, com gratidão no coração e com a permissão dos espíritos amigos ligados ao Rita de Cássia e que coordenam este nosso trabalho, iniciamos a reunião de estudos desta noite, graças a Deus. Bom, hoje nós abordaremos as questões, análises e reflexões contidas no capítulo 9, item 132, do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, cujo título do capítulo é Dos Lugares Assombrados. Então vamos lá. Existe uma crença popular bastante enraizada em grande parte das pessoas de que determinados lugares, como lugares sombrios, escuros, antigos, abandonados há muito tempo, servem de moradia para espíritos malignos, os chamados fantasmas, cuja constituição é enigmática, é imprecisa. As pessoas não sabem exatamente o que são esses espíritos, mas têm medo deles, os quais se dedicam a assustar e fazer verdadeiro mal às pessoas que adentrarem a esses locais. E a gente vê que a origem desta crença está baseada no medo natural do ser humano de determinadas situações, de determinadas condições que, no seu entendimento, possam lhe proporcionar sofrimento ou ameaçar a sua vida. Então é o instinto de sobrevivência que está imperando sobre os seus pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes. Então são alguns exemplos dessas situações ou condições. O desconhecido. Quando nós adentramos, por exemplo, a um lugar desconhecido, nós não temos certeza do que tem lá dentro. Então, se não temos certeza, pode ter alguma coisa que seja prejudicial a nós. Então nós ficamos em estado de alerta e podemos desenvolver até o medo, dependendo das condições desse local. O ser humano tem medo do desconhecido. Algo que acontece, mas que não se compreende, que não se sabe explicar. Isso também é uma fonte grande de medo. Falta de controle mínimo sobre alguma situação que ele esteja vivenciando. Isso também traz uma sensação de alerta, de pânico às vezes, e de medo. Algo que nos impede de estabelecermos um plano de escape, um plano de fuga para a segurança. Então, se nós estamos, por exemplo, em um lugar desconhecido e aí está escuro, e se acontecer alguma coisa, a gente não sabe o que fazer para voltar à segurança, então a gente fica muito apreensivo com essa situação. Outro exemplo, algo que nos atiça a visão ou a audição sem nos dar certeza do que é. Ouço um barulho, vejo um vulto e não sei o que é aquilo. Então um exemplo simples é quando nós entramos numa casa desconhecida, antiga e abandonada, cujo ambiente interior ele é sombrio, ele é escuro, e onde nós sabemos que viveu uma pessoa que era má, fazia mal para os outros. Então qualquer percepção estranha nessa casa pode nos levar a um estado de apreensão e medo, mexendo assim com a nossa imaginação, mesmo que lá não tenha nada que possa nos prejudicar.
Além disso, certos espíritos desencarnados, a gente sabe disso pelos estudos, né, da doutrina, que de acordo com o seu conhecimento, eles conseguem produzir sons e movimentar objetos de uma forma perceptível a qualquer encarnado com audição, né, e com visão normais. Mas é pelo corpo físico mesmo que a gente percebe isso. Utilizando-se assim de médiums de efeitos físicos, que podem estar presentes no local ou até mesmo localizados a certa distância do mesmo. Então, dentro desse contexto, o Kardec escreve aqui no Livro dos Médiuns, no primeiro parágrafo, eu vou ler para vocês rapidinho. As manifestações espontâneas que se produziram em todos os tempos e a persistência de alguns espíritos em darem sinais ostensivos de sua presença em determinadas localidades são a origem da crença em lugares assombrados. Então, essas condições, todas essas situações que nós falamos, acabaram influenciando o imaginário popular. E aí desenvolveu essa sua crença no sobrenatural, naquilo que é maligno por natureza, né? Que foi criado maligno e pode continuar maligno. E na nossa crença, portanto, nos lugares assombrados. Porém, a doutrina espírita nos mostra que, primeiro, não existe criações de Deus que sejam más, malignas, em sua essência. Por exemplo, destinadas à prática do mal eternamente. Então Deus criou um ser maligno e ele vai ser assim para todo sempre. Isso não existe na criação divina. Todo mal, meus amigos, é fruto da ignorância e, portanto, ele é temporário. Bom, devido à importância de todo esse assunto, né, Kardec ele abordou no Livro dos Médiuns um capítulo específico para isso. É um capítulo pequeno, mas é específico. E ele traz aí esclarecimentos, fazendo perguntas aos espíritos que estavam orientando ele nessa tarefa de criar o livro. Então, esse capítulo é de perguntas e respostas. Mas antes, porém, de nós abordarmos essas questões, vale nós relembrarmos aqui alguns aspectos do ser humano que foram trazidos ao nosso conhecimento pela doutrina espírita, que estão amplamente esclarecidos e demonstrados na codificação de Kardec, né? Para facilitar assim o nosso entendimento mais específico sobre esse assunto. Vamos falar um pouquinho então do espírito imortal e da reencarnação. Bom, todos os seres humanos são espíritos imortais. Uma vez criados por Deus, eles jamais deixarão de existir, vão sempre existir, mantendo sempre a sua individualidade. E Deus cria todos esses espíritos igualmente simples e ignorantes, mas todos com um potencial infinito de se desenvolver, de evoluir gradativamente. E essa jornada de desenvolvimento e conquista gradativa, né, da evolução do espírito pelo próprio esforço é o que traz sentido para a sua existência, o sentido para a nossa existência como espíritos, né? Satisfação pelo esforço e com esse esforço o crescimento e a felicidade adquiridos em função dele. E essa jornada então nos leva para o aprimoramento e para a conquista dessa felicidade. E esse aprimoramento ele consiste em 3 aspectos fundamentais para a gente condensar. Aprimoramento intelectual, que é no aprendizado das leis divinas que regem o universo e a vida. O aprimoramento moral, que é no desenvolvimento das virtudes através do nosso combate aos nossos vícios. O amor, né? A paciência, a benevolência, todas essas virtudes a gente vai desenvolvendo cada vez mais, eliminando os nossos vícios, que são os defeitos, né? A maldade, a raiva, o ódio, né? A intolerância, a impaciência e etc. E também o desenvolvimento fraterno, que é na nossa participação cada vez maior na obra da criação, auxiliando outros seres no próprio aprimoramento, na sua própria evolução. Então nós estamos aqui também para auxiliar-nos uns aos outros. E aí, meus amigos, é que se encontra o caminho da felicidade e todos os espíritos, mais cedo ou mais tarde, chegarão lá, sem exceção. É o nosso destino. E determinou então a inteligência divina, que é perfeita e imutável, que
que o processo mais adequado para que o espírito, durante boa parte da sua existência, e pouco a pouco, se desenvolva, se aprimore, evolua rumo à perfeição, é o processo da reencarnação. Na reencarnação, o espírito, que é um ser essencialmente imaterial, ele se une a um corpo de carne pelo processo do nascimento. Quando nós nascemos, nós estamos se unindo a esse corpo de carne. E passa, durante um determinado período, por um certo número de situações que tem o objetivo de estimular o espírito a se desenvolver nesses 3 aspectos que nós falamos aqui agora há pouco. E aí cabe a cada espírito, né, através do seu próprio esforço, aproveitar o melhor possível cada situação vivenciada, para que ele consiga fazer essa evolução. E após o período determinado para uma encarnação, conforme a vontade divina, né, cada um tem o seu, cada espírito retornará ao plano espiritual, aí na condição de espírito desencarnado. Então ele deixa o corpo, né, e fica vivenciando uma nova existência, uma nova situação, no plano espiritual. Continuando assim a sua jornada e se preparando ou se acondicionando para uma nova reencarnação. E repetindo esse ciclo enquanto houver necessidade. Um dia não vai ser mais necessário, mas nós estamos numa fase ainda muito inicial desse processo, né? É o mesmo espírito, nasceu, viveu uma encarnação, voltou para o plano espiritual, aprende com tudo isso, volta para uma nova encarnação, é um novo corpo, uma nova identidade física, mas é o mesmo espírito que está lá participando, né, passando por todas essas situações para que ele consiga evoluir. E aqui é importante ressaltar que, como nós falamos, a evolução espiritual ela tem que ser tanto intelectual quanto moral e fraterna. Não adianta ser só um desses lados e os outros não. Esse conjunto, na verdade, ele deve ser aprimorado de forma equilibrada para que o espírito tenha maior proveito das encarnações. Mas a gente sabe que frequentemente ocorrem desequilíbrios. Então, assim, um espírito pouco evoluído intelectualmente, ele pode não ser necessariamente mau. Nesse caso, ele terá um bom coração, mas ainda será muito ignorante a respeito do processo evolutivo do espírito através das sucessivas reencarnações. Ele não entende, não conhece esse processo ainda, mas é espírito bom, tem coração, né? Tem amor no coração. E da mesma forma, um espírito pouco evoluído moralmente, ele pode não ser ignorante. Ele pode até ser um espírito muito culto, muito inteligente. E nesse caso, ele não vai ter um bom coração, né? Mas ele terá bons conhecimentos sobre o processo da vida material e espiritual. Vamos falar agora um pouquinho do padrão vibratório do espírito. Depois, lá na frente, vocês vão ver todas essas ligações com a questão dos locais assombrados. Então, tanto encarnado quanto desencarnado, o espírito ele se reveste, né, de um corpo fluídico que é denominado perispírito. E esse corpo ele serve para a ligação do espírito ao corpo físico durante uma encarnação e continua revestindo o espírito após a mesma, durante a sua vivência no plano espiritual. Tudo na criação divina é movimento, é vibração. Nada é parado. Então, espírito, perispírito e corpo físico, eles vibram nos seus elementos formadores. Estão em constante vibração. E quanto mais evoluído moralmente, né, em virtudes, um espírito, maior o seu padrão vibratório. Ou seja, maior a frequência da sua vibração, que é o número de vibrações que ele faz por tempo, por um determinado tempo. Então vai ser maior. E dizemos que o espírito tem um padrão vibratório elevado nesse caso. Ao contrário, quanto menos evoluído moralmente o espírito, onde há predominância assim, fortemente dos seus vícios sobre as virtudes, menor será o seu padrão vibratório, menor a sua frequência de vibração. E nós dizemos que o espírito tem um padrão vibratório baixo. Bom, a vibração de cada espírito varia dentro de uma certa faixa relacionada com a sua evolução moral, não é exatamente sempre a mesma. Tem uma faixa ali, né, de acordo com a sua evolução. São os pensamentos, sentimentos e atitudes que são responsáveis por nós variarmos dentro da nossa faixa. Se nós estivermos, por exemplo, num momento
de bons pensamentos, de bons sentimentos, estamos alegres, estamos em paz, amor no coração, harmonia, estamos sentindo empatia, nós nos sentiremos bem e, consequentemente, a nossa vibração ela vai aumentar dentro da nossa faixa evolutiva. Mas caso contrário, se nós estivermos num momento de pensamentos e sentimentos assim muito negativos, ódio, inveja, egoísmo, uma tristeza doentia, né, um abatimento emocional intenso e prolongado, nós vamos nos sentir mal e a nossa vibração ela vai diminuir, vai lá para baixo, né, na nossa faixa. Agora nós vamos falar um pouquinho da atração, da convivência e da influenciação entre os espíritos. Então, quando os espíritos encarnados ou desencarnados possuem padrões vibratórios semelhantes, nós dizemos que eles têm afinidade vibratória. E se além disso eles estão ligados por pensamentos ou sentimentos, nós dizemos que eles estão em sintonia vibratória. Então eu posso ter um padrão vibratório semelhante a de uma outra pessoa que eu nem conheço, nós não estamos efetivamente ligados, né? Mas se eu tenho algum sentimento, algum pensamento, alguma ligação maior com essa pessoa, então essa afinidade vai fazer com que nós estejamos em sintonia. E aí, sentimentos, emoções, pensamentos vão ser intercambiados, mesmo que a gente não faça isso conscientemente. Vamos lá falar entre os espíritos encarnados. Como é que é essa influenciação? Bom, espíritos encarnados com padrões vibratórios diferentes, eles podem conviver. Embora aí eles possam se sentir incomodados na presença um do outro. Então, pessoas na mesma família, no trabalho, nos círculos sociais, de todos os níveis e padrões vibratórios estão lá convivendo. E eles convivem, né, para que possam aprender uns com os outros, podendo ou não influenciar-se para o bem ou para o mal. Depende de cada um, né? Mas a tendência realmente é que eles se afastem, porque aí cada um vai procurando a convivência com pessoas que são mais afins. Mas não tem nada que impeça essa convivência. Agora vamos falar entre os espíritos desencarnados. Então a convivência entre esses espíritos, os dois estão desencarnados, né, que tem padrões vibratórios diferentes, ela não é livre. Ela segue um processo bastante específico e rígido. Então, os espíritos desencarnados, com padrões vibratórios afins, eles são automaticamente atraídos uns para os outros. E eles vão conviver em regiões do plano espiritual estruturadas pelos seus próprios pensamentos e sentimentos. Então, vibrações afins, regiões, a mesma região, regiões parecidas, com padrões vibratórios afins, né? E os mais evoluídos moralmente, eles convivem, a gente sabe, em ambientes harmoniosos, pacíficos, ambientes agradáveis, né, de alto padrão vibratório. Os menos evoluídos moralmente, pelo contrário, eles convivem em ambientes sombrios, em ambientes tensos, desagradáveis, ou seja, de baixo padrão vibratório, onde ocorrem, assim, ainda muita violência, muita animosidade. E, então, eles não se misturam no plano espiritual, os mais elevados com os menos elevados. Essencialmente isso, né? Existem vários níveis de ambientes intermediários entre esses extremos, como existem diversos níveis de padrões vibratórios entre os espíritos. Então, espíritos com padrão vibratório elevado, se eles quiserem, eles podem visitar e até mesmo conviver por um tempo com aqueles que têm um padrão mais baixo, onde eles vivem, né? Isso eles fazem em tarefas de abnegação e sacrifício para praticar a caridade, para auxiliar esses irmãos necessitados. Mas os espíritos com baixo padrão, eles não podem adentrar livremente esses ambientes mais elevados. Porque mesmo que se eles quisessem isso, eles não conseguiriam suportar essas vibrações, né, e eles seriam repelidos pelas mesmas. Somente assim, em casos especiais e necessários para aquele espírito, né, para o seu benefício moral principalmente,
sempre com o devido preparo, com a devida supervisão, né, de espíritos elevados, esses espíritos inferiores eles podem adentrar certos ambientes de maior padrão, certos, né, não são todos, padrão vibratório, por alguns momentos, se o plano espiritual superior achar que isso vai ser benéfico para ele, vai ser importante para ele. Então essa é a relação entre os espíritos desencarnados. Agora vamos falar sobre a relação entre um espírito desencarnado e um encarnado. Certo? Os espíritos desencarnados, em geral, eles conseguem acesso, a gente sabe, aqui à crosta terrestre. E eles são atraídos por encarnados que possuem padrões vibratórios afins. Então, eles podem assim se sintonizar com os encarnados para vários fins conforme a vontade deles. Então, sempre a afinidade e a sintonia é que vai fazer essa atração. Se os padrões vibratórios de ambos, né, encarnados e desencarnados, são baixos, os desencarnados eles podem se sintonizar com os encarnados para, por exemplo, usufruir de vícios e energias pesadas, para influenciá-los a fazerem alguma coisa que eles desejam, ou para prejudicá-los mesmo, em algum nível que eles queiram. Depende do seu interesse e da sua vontade. Então aí somente uma elevação do padrão vibratório do desencarnado, poderá impedir que essa influenciação negativa ela prossiga. O encarnado tem que melhorar o seu padrão para que não haja essa afinidade, essa sintonia. Se o espírito desencarnado é um espírito com um padrão vibratório mais elevado do que o encarnado, ele poderá fazer trabalhos de auxílio de várias formas para esse irmão, influenciando-o para o bem, para o amor, para a verdade, né? Auxiliando naquilo que for possível, de acordo com a permissão, né, de Deus, e aí fazem alguma coisa para ajudar esses irmãos, mas sem desrespeitar o seu livre-arbítrio, né? Cada um tem o seu e eles não vão desrespeitar de forma alguma. Agora, se o desencarnado é um espírito com um padrão vibratório menos elevado do que o encarnado, então ele é menos elevado do que o encarnado, dessa forma ele não vai conseguir influenciar ou prejudicar esse espírito encarnado. Porque não tem, como nós falamos, nenhuma afinidade vibratória, não tem sintonia entre eles. Eles podem tentar fazer alguma coisa, mas se o encarnado estiver firme no seu padrão vibratório, nada vai acontecer. Mas, se o encarnado ele se desequilibrar temporariamente em pensamentos, sentimentos e emoções, por algum acontecimento, seja lá o que for, baixando assim o seu padrão vibratório, ele poderá, né, entrar na faixa desse desencarnado. E aí ele vai poder sofrer as suas influenciações. Então, quando nós baixamos a vibração dentro da nossa faixa, a gente pode entrar numa faixa um pouco baixa que outros irmãos aí possam aproveitar para trazer algumas consequências negativas para nós. Então, assim, a atração de espíritos desencarnados e suas influenciações aos encarnados dependem, portanto, da afinidade e sintonia vibratória, cabendo a cada um, entre aspas, escolher aquilo que será atraído. Ou seja, o escolher significa, vou me esforçar para manter o meu padrão elevado, para que assim eu não seja assediado por esses irmãos. Agora, se eu me manter num padrão baixo, com certeza nós vamos ter companhias espirituais aí ao nosso lado. Agora nós vamos entrar no cerne da questão mesmo, que são as perguntas e respostas sobre os lugares assombrados. E eu fiz assim um compêndio disso, para que a gente não fique lendo pergunta por pergunta. Eu coloquei aqui tudo que a gente pode extrair de melhor de tudo de bom que está escrito aqui no livro dos médiuns nesse capítulo. Antes, porém, eu vou definir uma certa nomenclatura para equilibrar os nossos entendimentos, né? Quando eu falar uma questão aqui, todos nós vamos estar entendendo o que está sendo dito. Então, assim, espíritos inferiores são aqueles que ainda são muito pouco evoluídos moralmente.
e que, consequentemente, possuem um baixo padrão vibratório, podendo ou não ter um conhecimento mais elevado. Então, são aqueles que moralmente são baixos, mas podem ser cultos ou não. Espíritos superiores, quando nós falarmos isso, eles já significam que são espíritos evoluídos moralmente, né, significativamente mais evoluídos do que os demais, e que, portanto, eles possuem um padrão vibratório perceptivelmente mais elevado. Percebe-se, né, que eles são mais elevados. E eles são também elevados intelectualmente. Então, eles têm aquela balança bem equilibrada lá em cima. Espíritos bondosos, mas com pouco conhecimento, quando nós falarmos isso, nós estamos nos referindo àqueles espíritos que já possuem uma moral mais elevada, têm um maior padrão vibratório, né, por serem bons, mas ainda não têm um conhecimento razoável sobre o processo evolutivo espiritual. Ainda são iniciantes nesse conhecimento, né, são incipientes nesse caminho do desenvolvimento intelectual. Bom, os espíritos desencarnados inferiores ou bondosos, mas que têm pouco conhecimento, esses dois grupos, que ainda estejam muito ligados à vida material, à vida recente que eles tiveram que abandonar, né, pela morte do corpo físico, eles podem se apegar tanto às pessoas encarnadas, quanto às coisas materiais, quanto aos locais do plano físico. Eles podem ter um apego de maneira que os atrai para aquele lugar e eles ficam ali, né? Ou para aquelas pessoas, ou para aquelas coisas. Vamos falar um pouco do apego às pessoas. Então, quanto a esse apego, né, ele pode ocorrer tanto pelo amor, um parente querido, um amigo querido que deixou aqui na Terra e ele é muito apegado, muito ligado a essa pessoa, então ele pode se apegar e ficar junto dela, né? Tanto quanto pelo ódio, né? Ou seja, o ódio a um adversário, alguém por quem eles julgam terem sido prejudicados. Pode ser até nessa encarnação que eles acabaram de ter, ou pode ser em outras encarnações passadas. Então eles se apegam pelo ódio. Eles querem fazer alguma coisa lá para essa pessoa, para se vingar. Porém, a gente tem que estar ciente que aqui vale a questão da afinidade e da sintonia vibratórias, para que os encarnados sejam ou não influenciados por esses espíritos, né? Então depende de como nós estivermos no nosso padrão vibratório. No caso dos espíritos desencarnados, bondosos, mas que têm pouco conhecimento, então eles estão lá, eles, por afinidade, por amor a uma certa pessoa, eles não conseguem seguir adiante e ficam ali presos, eles são facilmente encaminhados por espíritos superiores para outros locais, onde eles vão poder se desenvolver e aprender e entender que eles têm que continuar a sua existência. O amor não acaba, mas eles têm que seguir a sua própria existência, né? Então é mais fácil. O espírito que está lá pelo ódio não é assim tão fácil. Outra questão é um espírito superior desencarnado. Ele vai ter apego às pessoas? Com certeza não. Mesmo aquelas que são as mais queridas por ele. Ele pode visitar, ele poderá auxiliar os seus companheiros encarnados em determinados momentos, essas pessoas de quem ele gosta, né? Como ele, de fato ele faz, né? Por amor a essas pessoas, mas sem ter apego, porque eles entendem que cada um tem que levar a sua existência adiante. Então eles seguem a sua própria vida no plano espiritual, fazendo aquilo que é necessário, mas não se apegam àquela pessoa. O amor continua, mas o apego não. Então assim, o apego ele é sempre um sinal de inferioridade, ou moral, ou intelectual, ou ambos. Vamos falar um pouquinho do apego às coisas materiais. Bom, quanto ao apego às coisas materiais, ele pode ocorrer por um certo período de tempo em que o espírito, né, bom ou mal, mas ainda ignorante, né, sobre as questões da vida espiritual, ele procura conviver com os seus bens, ou procura ficar vigiando. Porque ele acha que ele ainda tem domínio sobre aquilo, e não quer que ninguém mexa. Porque ele ainda não entende o processo, ele não entende direito a condição que ele se encontra, né?
Mas com o tempo, porém, ele acaba percebendo a sua situação com mais clareza e acaba se afastando, porque não adianta nada ficar ali. Mesmo para os maus, eles não vão conseguir fazer nada de importante para eles ficando ali. E esses espíritos, enquanto estão lá, né, eles só podem causar algum mal para as pessoas encarnadas, né, os espíritos encarnados que estejam usufruindo daqueles seus bens materiais, mais uma vez, caso haja alguma afinidade e sintonia entre eles. Se não houver, não há interferência. Aí o Kardec, no livro, ele dá um exemplo. Ele diz assim: espíritos desencarnados que esconderam seus tesouros e que por conta da sua ignorância espiritual ficam vigiando e guardando os mesmos. Então tem vários exemplos que eles encontram, né, no plano espiritual, espíritos assim, e que os espíritos superiores vão ajudar para ver se eles conseguem se desapegar daquilo. Agora vamos falar do apego a locais do plano físico. Os espíritos desencarnados inferiores, ou os bondosos, né, mas que têm pouco conhecimento e que ainda são muito ligados à vida material, da mesma forma eles podem ter uma preferência momentânea por certos lugares no plano material e se fixam nos mesmos. Porém, assim como nas coisas materiais, né, essa preferência ela acaba à medida que eles compreendem melhor a sua nova realidade. Né? Eles acabam vendo que não há interesse nenhum em ficar ali parado naquele local. De qualquer forma, em geral, o Kardec deixa bem claro, os desencarnados eles se apegam muito mais às pessoas, aos espíritos encarnados, do que aos objetos materiais ou do que aos locais do plano físico. A ligação maior é entre espíritos. Os locais, os objetos, isso passa. Então a crença de que os espíritos desencarnados inferiores, eles frequentam de preferência certos lugares, os lugares sombrios, os lugares escuros, os lugares que estão em ruínas, lugares antigos e abandonados há muito tempo, como por exemplo casas antigas, né, fechadas, cemitérios, túmulos, pântanos, não precisa ser um lugar fechado. Então a crença de que eles têm preferência por esses lugares, ela não tem fundamento. Ele deixa bem claro, Kardec, os espíritos, que tais espíritos inferiores, eles não têm essa preferência em particular. Eles frequentam qualquer local que seja compatível com o seu padrão vibratório, incluindo esses lugares lúgubres, né? Mas não necessariamente. Eles vão habitar locais de acordo com seus interesses. Mas o que acontece? O aspecto lúgubre desses locais, né? Decaído, opressor desses locais que nós falamos aqui, toca a imaginação dos encarnados. E eles acabam, assim, tomando uma sombra, né? Que eles veem passar, se movimentar, um barulho qualquer, como se fosse uma evidência da presença de um espírito maligno. E aí eles passam a ter medo. Mas é esse imaginário só, e essa condição, né, de falta de controle daquele momento, é que leva até esse pensamento. Pode não ter nenhum espírito ali inferior habitando aquele local. Como os espíritos superiores comunicaram a Kardec aqui no livro, eles dizem o seguinte: os espíritos em geral gostam da presença dos homens. É por isso que eles procuram antes os lugares habitados que os lugares isolados. Então eles preferem os lugares habitados do que os isolados. É certo que estão muito mais nas cidades e palácios do que no fundo dos bosques. São palavras aqui do livro. Então, os espíritos desencarnados inferiores, além disso, eles também não possuem predileção específica para o horário em que eles vão se aproximar aos encarnados. Então, a sua presença pode ocorrer em qualquer momento do dia, de acordo com o seu desejo, para lá fazer o que eles querem, né? Influenciar negativamente as pessoas, às vezes para se divertir, né? Com as situações que estão acontecendo lá para o encarnado. Então, a ideia da preferência desses espíritos pelo período noturno também faz parte desse imaginário popular. Por quê? Porque o silêncio e a obscuridade, né, são condições que naturalmente provocam mais receio, mais medo nas pessoas.
Então você entra num lugar que está claro, você acha que não tem espírito nenhum, mas se você entrar lá e está escuro, você já tem medo que tenha alguma assombração no local. E pode ser o inverso, não tem essa ligação, é sempre uma questão de imaginário. Também não tem fundamento a ideia de que quando nós visitamos os túmulos dos desencarnados e fazemos preces, né, em seu benefício, que esses desencarnados todas as vezes vão lá, se dirigem para esse local para nos acompanharem. As preces, a gente sabe que elas podem ser sentidas por eles, seja qual for a distância que eles se encontrem de nós. A prece não tem limite, e é quase que instantâneo que chega até eles, né? Se eles comparecem ali alguma vez, é porque tem algum motivo específico para isso. Eles querem estar ali naquele momento, mas não é necessário. Mas isso, como diz aqui no livro, não invalida a prática da visita aos túmulos, né, dos nossos entes queridos. Porque a prece que nós realizamos ali, em geral, ela é mais fervorosa. Porque o ambiente, né, nos dá ensejo a fazermos uma prece mais profunda, mais concentrada, em benefício daqueles que a gente está lá orando. Então, o lugar ele estimula preces mais profundas, mais concentradas. Então, não é inválido ir lá, mas não é necessário. E outra questão, né? Antigos moradores desencarnados que moravam, né, em determinada casa, eles podem ali se fixar por um tempo? Podem, de acordo com os seus desejos e seus entendimentos. Mas isso não significa necessariamente que eles sejam maus e que eles queiram prejudicar os encarnados que estão entrando lá ou que estão vivendo, por exemplo, nessa casa. Tudo vai depender também das suas intenções e das suas condições evolutivas. Ele pode ser ainda ignorante e achar que está vivendo, ignorante das questões, né, da sua situação, e achar que ainda está vivendo, então ele fica lá, mas se ele não for mal, ele não vai estar fazendo mal a ninguém. Ou ele pode querer ir àquele local por um motivo específico, se ele for um espírito inferior, para assustar as pessoas, né, usar de artifícios aí para que eles se divirtam. Mas não necessariamente os ex-moradores ficam lá. Eles vão seguir o seu caminho aí, né? E outra questão importante é que o processo de exorcismo comumente utilizado, né, aqueles que a gente vê nos filmes, dos padres que vão lá fazer aquele processo, né, para expulsar o demônio do corpo, né, eles só conseguem, na verdade, provocar o divertimento desses espíritos inferiores, porque eles não possuem qualquer efeito produtivo, né? Quem é essa pessoa, né, que está lá mandando o espírito sair? Será que essa pessoa que está fazendo isso tem a qualidade moral para isso? Se fosse o Mestre Jesus, como já aconteceu, ele faria, mas de uma forma amorosa e diferente. Agora, aquele jeito de opressão, né, saia daqui, isso não vai acontecer. Eles só se divertem com isso, né? E para que eles saiam, se afastem desse ambiente, o que tem que ser feito? É o reequilíbrio vibratório de todos os encarnados que estão ali presentes. Todos que estão ali se ligam numa prece, por exemplo, para se equilibrarem, ou, por exemplo, um outro exemplo mais interessante, que é o Evangelho no Lar, né? Se nós fizermos todas as semanas, estaremos ali fazendo uma cúpula de proteção à entrada desses espíritos, porque fica um lugar com um ambiente mais elevado, né? Com vibração mais elevada, e eles não vão adentrar ali. De tudo isso que nós falamos, que são vários pontos que ele coloca no livro, nós podemos extrair algumas conclusões importantes. Primeiro, já foi dito, não existem entidades essencialmente malignas, com um objetivo essencial e único de assustar ou prejudicar os espíritos encarnados por toda a eternidade. Eles só fazem isso da sua existência, isso não existe. Não são as características físicas específicas dos locais os fatores que provocam ou não a presença de espíritos inferiores, desencarnados
mal intencionados. Esses espíritos, eles não possuem preferência específica por lugar nenhum, muito menos por lugares lúgubres, né, lúgubres, para frequentarem. Não necessariamente. Então, eles podem estar a qualquer hora, em qualquer lugar, mais uma vez, que esteja compatível com o seu padrão vibratório, e aí de acordo com os seus interesses. Os espíritos, eles se apegam, os espíritos inferiores, né, se apegam muito mais às pessoas do que às coisas materiais, do que os lugares do plano físico, como nós já dissemos. Em geral, os seus objetivos, né, desses espíritos, são se divertirem com alguma situação que as pessoas estejam passando, influenciá-las, né, de uma forma negativa, prejudicá-las naquilo que eles conseguirem. Em geral, eles estão lá fazendo isso como uma vingança aos seus rivais, seus inimigos, seus desafetos dessa vida ou de qualquer outra encarnação dessa vida que eles tiveram e não estão mais, né? Ou de outras passadas. É para isso que eles estão lá. Então eles estão muito mais interessados nas pessoas. Se o lugar é vazio, escuro, ele não tem sentido ele ficar lá. Porém, só conseguem influenciar ou prejudicar os desencarnados, mais uma vez, que estão na mesma faixa vibratória que eles. Basta que os encarnados elevarem o seu padrão vibratório para que eles se afastem de forma temporária. Se a gente voltar a cair, eles podem voltar, ou definitivamente, se a gente conseguir manter sempre um padrão mais elevado. Aí, para a gente ir finalizando, vamos falar um pouco sobre o conceito de assombração, né? Não existe um conceito único. O que é uma assombração exatamente? Então, olhando pelo lado do espiritismo, se nós considerarmos como assombração a presença de espíritos desencarnados ainda inferiores, que tentam influenciar negativamente e prejudicar os encarnados que lá se encontrem, então qualquer lugar com padrão vibratório compatível a eles pode ser assombrado. Pode ter aqui, nesse momento, um espírito, né, negativo, e só pelo fato de ele estar aqui eu posso dizer que esse lugar é assombrado, né? Se nós considerarmos diferente, como assombração, a presença de espíritos inferiores que conseguem se fazer perceber pelos encarnados ali presentes, através de efeitos físicos, né? Fazem barulhos, movimentação de objetos, para assustar as pessoas, ou se fazem perceber por ou alguma pessoa que tem alguma mediunidade diferente da mediunidade de efeitos físicos, por exemplo, visão, audição, percepção de energias negativas. Então ela consegue ver o espírito, né, com os olhos espirituais, não do corpo. Então ela vê que os espíritos estão lá. Então, se forem esses locais que eles conseguem se mostrar realmente presentes, os locais assombrados, mais uma vez, pode ser também qualquer local, porque basta que esse local esteja num padrão vibratório semelhante ao deles. A questão é que são casos mais raros. Antigamente, né, nos primórdios aí do espiritismo, acontecia mais, para até convencer as pessoas que os espíritos existiam, né? Mas efeitos físicos, assim, a gente não vê muito por aí. Então, qualquer lugar poderia, mas se vier um espírito aqui e ele tem essa habilidade, eu tenho alguma mediunidade que ele possa usar para se mostrar, eu posso dizer que aqui é um lugar assombrado. Mas o importante é nós entendermos que não existe o sobrenatural, que todo esse processo, né, ele segue leis naturais criadas por Deus para o nosso próprio benefício. Lei de afinidade, lei de assintonia, lei de ação e reação. E também é importante nós entendermos que está em nossas mãos nos protegermos de qualquer assédio espiritual negativo. Através da manutenção do nosso padrão vibratório elevado, nada de mal pode nos acontecer. E se nós cairmos no nosso padrão vibratório, nós podemos aí utilizar o recurso da prece, do evangelho no lar, que pode assim, restabelecer por si só os nossos padrões, ou pode atrair espíritos bons, que vão aí nos auxiliar naquilo que for possível para que nós consigamos nos restabelecer. A ideia de que nossos mentores ficam ali ao nosso lado, independente da nossa condição, afastando os espíritos inferiores, ela é totalmente incorreta.
Porque se eles fizerem esse trabalho, nós não vamos aprender como nos protegermos por nós mesmos, como elevarmos o nosso padrão quando nós precisamos. Na verdade, teríamos que estar tentando elevar sempre, né? Como manter o nosso padrão elevado. Então, nós seríamos sempre dependentes do nosso mentor. Em condições extremas, a gente faz uma oração para ele, eu não estou conseguindo, me ajude. Aí tem um outro processo, mas, em geral, ele não está aqui para ficar nos defendendo. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que aprender. Tem um caso no Novo Testamento que Jesus foi chamado pelos discípulos para expulsar algum espírito maligno que estava com alguma pessoa. E Jesus responde para eles: até quando vocês vão depender de mim? Mostrando, que eles mesmos, os discípulos, poderiam fazer aquilo. Que não tem nenhum segredo, basta ter amor no coração. Então assim, meus amigos, não há por que nós temermos os lugares sombrios, escuros, lúgubres, porque na maioria das vezes eles não são habitados por espíritos desencarnados inferiores. Ou, caso sejam, nenhum mal eles podem fazer para nós, se nós nos mantivermos ligados no bem e no amor. Bem, enfim, nós chegamos ao final da nossa reunião e, para tanto, eu convido a todos a fazermos uma prece final, que a gente termina com ainda conectados com o plano espiritual superior. Então, vamos agradecer aos espíritos do Rita de Cássia, que coordenam esse nosso trabalho, pelo amparo, pela proteção que nós recebemos durante todo esse trabalho, para que tivéssemos uma reunião envolta em muita paz, em muita tranquilidade. Vamos também agradecer ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai por mais essa oportunidade de aprendizado que nos foi permitida e pelo seu amor incondicional que está sempre nos envolvendo. E assim, com a permissão dos dirigentes espirituais da casa, nós damos por encerrada a nossa reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus.